Cliente, tudo bem? Meus amigos, serve esse vídeo tanto para quem é advogado, para quem é advogado de devedor, inclusive, quanto para quem está com alguma dívida na justiça. Tá, meus amigos? Não esperem soluções mágicas, resolvam suas vidas, resolvam suas dívidas. Não fica sonhando com solução mágica. O processo anda para frente, ele demora, mas ele só anda para frente. E o juro judicial, o juro de uma dívida judicial é alto. Pode não ser alto que nem o de um banco, mas é alto, tá? Eu tô com um caso de um cliente meu que uma dívida que começou em 15 mil reais já está em 60. E agora a gente fez o que era possível fazer em favor dele. E essa dívida de 15 mil reais são honorários que são oriundos de outro processo no qual nós discutimos uma dívida também. Essa dívida de 15 mil reais virou 60 e o juiz deferiu a penhora do seu bem de família, tá? Ai, Papini, mas não pode. Não pode, mas na prática o juiz deferiu. Nós recorremos para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, na sua 34ª Câmara de Direito Privado, falou que pode. Tá aí. Ai, Papini, mas cabe esse TJ, cabe esse TF. Gente, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Menos de 1% dos processos enviados a STJ e STF vão ter seu mérito modificado. Pô, e daí eu tô tentando bater na cabeça desse meu cliente, explicar pra ele, abrir a cabeça dele pra explicar pra ele que ele tem que vender o carro dele e pagar a dívida. Não tem mais o que fazer, ele tem que vender o carro e pagar a dívida. Ou essa dívida vai crescer, crescer, crescer. Ai, dá pra segurar um pouco mais? Quando o cliente falar isso, ele tá perguntando se dá pra enrolar um pouco mais. Dá. E daqui a 3 anos essa dívida vai ser de 100 mil reais, 120 mil reais, 130 mil reais. E talvez o carro dele não consiga mais pagar essa dívida. Gente, não tem mágica, tá? Ai, Papini, mas eu ouvi falar, o fulano de tal que dá aula na internet, que pela lei do superendividamento você pode pedir parcelamento em 100 vezes. Cascata. Cascata. Me mostra onde, me mostra o processo, me mostra a sentença. Gente, não cai nessa, pelo amor de Deus. Eu tô na internet também, eu sou professor, eu sou palestrante, eu dou aula para advogados com um certo orgulho. Tô até reativando uma empresa minha de cursos jurídicos, tá? Mas tem muito estelionatário nesse meio, pelo amor de Deus, tem muito 71, tá? Sem citar nomes. Gente, mas a coisa mais fácil que tem para se fazer é alugar um carro importado. Não é caro, viu? Alugar um carro importado não é caro. E fazer um vídeo. Ó, Paulo Papini andando numa Maserati. Tá? Se eu quiser, né? Que vocês tenham essa impressão de mim, sei lá, porque, não, daí eu coloco Paulo Papini andando numa Maserati. Quanto que eu vou pagar num dia de uma Maserati? Uns R$1.000. Daí o cara fica impressionado, arrumo 20 alunos num dia para vender serviço que não existe. Gente, para. Não é difícil. Mas o fulano mora em Portugal, ele faz o vídeo falando que ele advoga de Portugal no Brasil, que ele advoga dos Estados Unidos. É a coisa mais fácil do mundo, o processo é digital hoje. Qual que é o mérito? Meu Deus do céu, ele advoga de Portugal no Brasil. Você não tem que ser nenhum gênio, você não tem nem que ser milionário para isso, até porque o custo de vida em Portugal é mais barato que o custo de vida no Brasil. Então assim, você não tem que ser um gênio, você não tem que ser milionário. Costumo falar, isso aconteceu muito depois da pandemia, nos últimos 2 anos, tá? A maior parte dos meus clientes, dos novos, não vem fisicamente ao meu escritório. Para falar a verdade, teve um cliente que veio fisicamente ao meu escritório, um dos novos, tá? Dos antigos eles vêm, tá? Mas para tomar café comigo, para conversar, para trocar ideia, porque eu tô habituado já à minha presença. Mas o cliente novo não quer nem saber de olhar para minha cara.
Então, por exemplo, eu faço alguns processos de mandados de segurança de funcionários públicos que se recusaram a tomar vacina. Esses clientes pagaram caro no meu escritório e não vieram até o meu escritório fisicamente. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ilusão, tá? Então, assim, o fulano falou no curso, que no curso dele ele vai ensinar como definir o parcelamento do superendividamento. Gente, cascata, isso não existe. Pede para ver a sentença. Pede para ver a sentença, pede para ver o acórdão, pede para ver a liminar, pelo menos. Falar, meus amigos, qualquer papagaio fala. Eu volto com você, cliente. É assim, eu sei porque boa parte dos clientes que eu tenho são pessoas que, sei lá, tomaram mau passo na vida e ficaram devendo valores, tá? E tá bom, você ficou devendo, meu amigo, tira isso da frente, entendeu? Porque às vezes o cliente tá brigando muito, e eu já tive sentença assim no processo, tá? Eu já tive uma vez uma ação contra uma construtora que nós discutíamos os juros, tal, e sei lá. Não era contra a construtora, era contra o Banco Bradesco. Até lembro desse processo. Nós discutíamos os juros e na sentença o juiz virou. Ele colocou o seguinte, que era até o pedido contra, era a convenção do Bradesco, né, no processo. O juiz pegou e falou: não, olha, tá ok. Realmente a tabela price, no caso, o juiz atendeu o nosso pedido. A tabela price é legal, etc, etc, etc. E o juiz, com base naquilo que o perito havia falado do processo, ele nos deu ganho de 100% da demanda. Então, assim, ele mandou o banco devolver em dobro o que havia pago, o que o cliente havia pago, tudo. Ganhamos 100% do processo. Só que daí ele colocou na sentença, com base no laudo pericial, ele colocou: olha, então logo o débito correto do cliente deveria ser de tanto. Final das contas, descontando o artigo 42 do CDC, descontando juros, multa, etc, etc, etc. Acabou o meu processo. Acabou o processo desse meu cliente, Paulo, o nome dele, por coincidência, e acabou o processo dele, e o juiz vira e fala: então, doutor, olha, seu cliente ganhou o processo. Até lembro que foi na 24ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Acabou esse processo, fizemos um acordo para esse cliente, graças a Deus. Mas o juiz virou e falou assim: bom, então, doutor, teu cliente ganhou o processo, tá? E 100% que você pediu tá aqui, tá deferido. Agora tem que depositar em juízo. Na época era 178 mil reais. Eu liguei pro cliente e falei: então, Paulinho, quer notícia boa ou quer notícia ruim? Dá notícia boa primeiro. Então, vou dar notícia boa primeiro. Ganhamos 100% do processo. Inclusive, eu executei sucumbência, tal, que o juiz deu em 20%. Deu uma grana de sucumbência, tá? Ganhamos o processo, Paulinho, mas vou te dar notícia ruim. Qual que é ruim, doutor? Você tem 15 dias para arrumar 178 mil reais, que senão o juiz vai deferir uma ordem de emissão de posse, que já estava sendo discutido isso no processo pelo Bradesco também, contra você. A conta é simples. Eu falei que meu cliente devia 178 mil reais. Então, cadê os 178 mil reais? E boa parte dos clientes, ora que estão em processo de banco, ora que estão em processo de... No final das contas, esse cliente a gente conseguiu realizar um acordo com o Banco Bradesco e foi ótimo para todo mundo. Ele não perdeu a casa onde morava a família dele. Boa parte desses clientes estão nessa condição de processo com o banco, etc. Eu vou entrar com uma ação revisional porque o banco está me cobrando um juros maior do que o devido pelo financiamento do meu carro. Tá bom, amigão. Mesmo que você ganhe essa ação, que é difícil, mas mesmo que você ganhe essa ação, é assim: quanto custou o seu carro? O teu carro custou 50 mil reais.
Tá, você financiou quanto? 50 mil reais, 50 vezes. Mesmo que você ganhe ação para não pagar um centavo de juros, o que é impossível, alguém pode falar que consegue, eu duvido, tá? Como eu disse, falar papagaio fala. Mas mesmo que você ganhe ação para não pagar um centavo de juros, o que eu duvido, você vai ter que pagar os 50 mil reais que você pegou emprestado. Não tem como você fugir disso. E tem cliente que, sei lá, ele ouvia, sabe? Ele começa a acreditar numa fantasia que ele não só não pagou a dívida, como ele vai ter direito a artigo 940 do Código Civil, artigo 42 do Código do Consumidor, artigo não sei o que, dano moral, dano material. E no final das contas ele não apenas não pagou financiamento, não pagou 50 mil reais do preço integral do veículo, como ele ainda tem os 30 mil reais. Gente, isso não existe. E se você quiser pautar a tua vida por isso, você vai perder o imóvel. Eu já tive alguns clientes, tá? Que ganharam seus processos contra os bancos, ganharam. Ele processou o banco, ganhou o processo e perdeu o imóvel. Isso acontece. Isso acontece. Gente, não tem fantasia. No melhor cenário possível numa ação revisional, se teu advogado for um mágico e conseguir zerar os juros, que isso não existe. Isso não existe. Mas você contratou o advogado Mandrake daquela série e ele conseguiu zerar os juros, que é algo que, como diria o Padre Quevedo, não existe, tá? Mesmo assim, você tem que pagar o valor que você pegou emprestado. Qualquer coisa fora disso, meus amigos, é fantasia. Fantasia não existe, tá? Se você está num processo que envolve a casa que você mora com sua família, o carro que você usa para trabalhar, você tem que se comportar como uma pessoa adulta, tá? Tem que se comportar como uma pessoa adulta. Não ficar acreditando em fantasia. Fantasia não coloca dinheiro no bolso de ninguém. E volto a falar, não cai em conversinha de internet, meus amigos. Porra, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 25 anos de advogado, de advocacia, tenho mestrado, tenho 3 livros publicados, indo pro 4º, mais de 200 artigos escritos. Se eu quisesse fazer isso, sabe, pegar e falar, porra, olha, o mago das ações, tal, não pague nada, eu ficaria rico, sabia? A gente consegue ficar rico, é impressionante. Quanto mais escancarado é o golpe, mais as pessoas tendem a acreditar nele. Mas, sinceramente, eu não encaminhei minha vida para isso. Agora, se você quiser muito procurar um advogado desses, assim, é aquele negócio, né? Todo dia pela manhã acorda um otário e acorda um malandro. Se eles se encontram, dá negócio. Não seja você o otário. Beleza, meus amigos? Por aí é isso. Grande abraço a todos. Fique com Deus.